7h34 de volta com o Manhã no Ar. Olha, ainda há pouco eu pedi para você mandar a foto da sua criança e antes mesmo de eu fazer esse pedido, muita gente já estava encaminhando. Coloca, por favor, o número do nosso WhatsApp para que as pessoas relembrem o nosso contato. É esse aí, 92912167. Mas não esquece de identificar também. Porque se você mandar a sua foto, a gente exibe a foto, mas não diz quem é a pessoa, nem de onde é, enfim. Então identifica a pessoa. Inclusive nós temos aqui uma muito especial que já enviou a foto. Alguém muito especial que mandou a foto de sua criança, que também é muito especial e esperada por todos nós. Esta aqui é a Ana Alice, mas ela foi batizada antes de nascer de Dinizinha. Então, para mim é Dinizinha e acabou, viu, Adriane Diniz? Não adianta reclamar. E a Adriane Diniz escreveu aqui, viu? Eu e minha criança estamos assistindo e com saudade de toda a equipe do Manhã no Ar. A gente está com saudade de você também, Adriane, mas daqui a pouquinho você vai estar com a gente aqui e a Dinizinha vai estar aqui também Na verdade, viu, minha diretora, quando a Adriane Diniz voltar, ela vem para cá com a Dinizinha no colo, porque ela saiu daqui com a Dinizinha no bucho, quando voltar vem com a menina no colo, entendeu? No início da apresentação, ela traz a neném para a gente mostrar aqui ao vivo para as pessoas. Até porque, enfim, a Diniz saiu da madrugada, né, para ter aí a Dinizinha, a maternidade, mas continua acordando de madrugada como toda boa mamãe faz, porque nesse período aqui, nessa época aqui, é o sono dela, é o sono da criança que determina o sono dos pais, viu? Então, tá aqui a Dinizinha, muita gente ainda não tinha visto, não tinha acompanhado. Pois é, a Adriane Diniz tirou a Dinizinha lá de dentro, trouxe a Dinizinha ao mundo e está aqui a Ana Alice. E daqui a pouco a gente vai vê-la correndo aqui nesse estúdio com todos nós, viu? A gente está aproveitando esse momento aqui do dia 12 de outubro, dia de homenagear as crianças, e eu estou com o jornal A Crítica. Mostra aqui, Robson, por favor, o caderno Cidades do jornal A Crítica, uma reportagem do Val Lima que fala justamente sobre as crianças venezuelanas. Dá detalhe nessa foto principal, por favor, Robson. Essa foto aqui ao centro do caderno Cidades do jornal A Crítica. Olha o tamanho dessa criança. Eles ficam assim, brincando, parados aí. Isso aí parece ser aquele semáforo ali na Avenida das Torres. É lá mesmo, é lá mesmo. E não é o único local onde crianças venezuelanas estão lá acompanhando os pais ou acompanhando algum adulto. As crianças menores ficam brincando, essa aí está num velocípedezinho, mas tem outras crianças, as crianças maiores um pouquinho, aquelas que já têm algum tipo de habilidade, que sabem falar, quando os carros estão parados, estão batendo nas janelas, oferecendo bombons, alguma coisa, perdendo a infância, passando por uma situação difícil, ao relento, no sol e na chuva, uma situação muito difícil. Então, como hoje é o Dia das Crianças, eu estou trazendo aqui, nós estamos trazendo, na verdade é a produção que selecionou isso aqui para a gente mostrar para todos vocês, e a reportagem do Jornal A Crítica. Então adquira o Jornal A Crítica, acompanhe esse conteúdo aqui, porque traz aí uma realidade de crianças que neste dia 12 de outubro dificilmente vão receber presente, vão ter festa de comemoração, vão estar em um balneário da cidade ou vão estar acompanhando a família em algum momento de lazer. Não, vão passar o 12 de outubro no sinal, no sol, na chuva, comendo aquilo que for possível, aquilo que a família conseguir reunir ou angariar com base naquilo que recebe, das doações que recebe nos semáforos da vida. E vão fazer o quê? Vão para onde? Vão procurar a ajuda de quem? Vão contar com a solidariedade das pessoas nos sinais de trânsito aqui da nossa capital. Então, você que está nos assistindo agora, se estiver passando por algum sinal, lembra que essas pessoas estão aqui. As autoridades que estão nos assistindo neste momento, as autoridades que inclusive não sabem nem qual é a quantidade de venezuelanos que estão chegando em Manaus, que já chegaram ou que ainda estão chegando. Ninguém sabe esse número, ninguém quantificou isso, ninguém controla isso. Como é que cria política pública, como é que faz algum tipo de ação? Eu sou um crítico mesmo, porque as autoridades se dispuseram a estar à frente do município, à frente do Estado, à frente da coisa pública, justamente para oferecer soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. E esse é um problema, como a minha diretora está falando aqui para mim, um problema que parece invisível.
É como se essas crianças não existissem. É porque são venezuelanas? Que ninguém fala no assunto? Ou que ninguém vê? Ou que não merecem nenhum tipo de tratamento social? Se nós temos um problema com quem é de fora, então vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. Porque são crianças. São crianças. Tem uma criança aqui, não importa onde nasceu, é uma criança. E não só os venezuelanos, a situação enfrentada, nós temos situações difíceis nas nossas comunidades, nas invasões mesmo de Manaus, neste momento, tem criança aí que ainda não tomou café, Tem gente fritando cebola para comer com farinha, com um pouquinho de café que tem por ali, para comer quando tem a cebola, quando tem o óleo para esquentar um pouco a farinha, neste momento. Mas enfim, esse é um problema social da nossa sociedade. Leia o Jornal A Crítica de hoje, Caderno Cidades, você vai acompanhar essa reportagem lá, beleza? Vamos seguir com as informações aqui, as informações da área de política, as informações relativas ao nosso estado, porque ontem o governador Wilson Lima anunciou o calendário de pagamento sobre as 2 parcelas do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A previsão é que até dezembro as 2 parcelas do 13º já estejam na conta dos servidores do Estado. A primeira parcela vai cair nos dias 21 e 22 de novembro e a segunda nos dias 19 e 20 de dezembro. Os salários referentes aos meses de trabalho de novembro e dezembro vão ser pagos nos dias 3 e 4 dos meses seguintes. A folha só para o pagamento dos 10º dos funcionários públicos é de R$ 650 milhões. Para cumprir o compromisso, vão ser usados 200 milhões do Fundeb, 150 milhões dos recursos do Estado e até 300 milhões do Fundo de Investimento para Micro e Pequenas Empresas da AFEAM. O remanejamento foi aprovado pela Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. É importante a gente dizer que existe uma confiança muito grande entre os poderes, nesse caso, na relação entre o Executivo e o Legislativo. Esta é a segunda vez no ano que o governo pede autorização da Casa Legislativa para mudar o destino de recursos de fundos estaduais. No início do ano, o FTI foi usado para cobrir dívidas da saúde. E com todas as medidas que nós estamos tomando para fazer esse equilíbrio, também o governo do Estado do Amazonas já garante o pagamento dos salários dos servidores do ano de 2020. E o que nós estamos trabalhando é para evitar o que tem acontecido em outros estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, e por aí vai. É só pegar os exemplos aí, só abrir um jornal de circulação nacional que você vai ver a dificuldade pelas quais passam os outros estados brasileiros. Outra estratégia para cobrir o rombo é usar o dinheiro do pré-sal. A expectativa é que o Amazonas receba em torno de 300 milhões de reais. Mas esse recurso só pode ser usado para a Previdência ou para investimentos. E de acordo com o governador, a prioridade é a Previdência. Porque a gente tem um rombo também de 700 milhões, um déficit anual de 700 milhões de reais. E aí no momento em que eu coloco ali na Previdência, eu abro espaço aqui na fonte 100, que é de onde eu tiro para cobrir esse rombo. Olha, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que os empresários estão mais confiantes no aumento de vendas no comércio para o mês de outubro deste ano. Segundo o índice, o levantamento é melhor do que no ano passado, mas nas ruas, consumidores e lojistas estão divididos em relação a esse otimismo. O entra e sai de clientes nas lojas do centro é grande pouco antes do Dia das Crianças, mesmo em lugares que não vendem brinquedos. Nesta loja de sapatos, as vendas crescem a cada mês e, segundo o gerente, os resultados positivos motivaram a franquia a abrir novos pontos de vendas até mesmo fora do estado. Belém do Pará, Boa Vista, entendeu? Fora outros, há uma confiança bem grande mesmo. O levantamento feito pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que a confiança dos empresários subiu 12,7% em outubro deste ano em relação ao mesmo mês de 2018. E quando a gente compara o mês de outubro e setembro deste ano, também houve uma melhora de 0,1%.
O Rafael veio com a esposa ao centro em busca de bons preços e garante que esse ano pretende gastar um pouco mais que no ano passado. A gente faz sempre uma busca de valores no mercado, né, e tenta sempre economizar tentando comprar o mais barato com uma boa qualidade, né? Mas o otimismo não é unânime. Esta costureira diz que fica difícil gastar mais se o custo de vida está mais alto e o salário o mesmo. Só pode gastar aquilo mesmo. Porque o salário não aumenta, como é que tu vai gastar mais? Nesta loja de roupas, as vendas do mês passado não foram tão boas assim. E a expectativa até dezembro também não é melhor que em 2018. Apesar disso, 4 funcionários temporários já foram contratados. E até o fim do ano, a ideia é ter 30 novos vendedores para atender o público no Natal. Para a gente tentar se segurar, né? Já para dezembro. E os clientes não se programam para dezembro realmente, eles se programam para novembro, que a gente costuma acompanhar isso todo ano. Muito bem. Olha, na última quarta-feira, o Congresso Nacional aprovou o aumento de 4% no salário mínimo para 2020, que passa de R$ 998 para R$ 1.040. O texto segue para a sanção do presidente da República. Mas a dúvida é se esse acréscimo é suficiente para suprir as necessidades das famílias brasileiras. No carrinho da Maria, vai boa parte da renda da família. 1.500 por mês. Uma família de quantas pessoas? 4 pessoas. Se ela gasta tudo isso com alimentação, imagina o trabalhador brasileiro que precisa sobreviver com bem menos, R$ 998, o atual salário mínimo. Para muitas pessoas é impossível preencher todas as despesas mensais com esse valor. Não dá. Por mais que seja 2 pessoas, mas é difícil ver com o salário mínimo. Você conseguiria sobreviver com um salário mínimo hoje? Jamais. Por quê? Porque não dá, eu trabalho em 2 lugares. Primeiro é conta, né? Água, luz, tem que pagar IPTU. Aí depois vem a alimentação também. Sob críticas da oposição e justificativas do governo, o Legislativo brasileiro aprovou na última quarta-feira o reajuste do salário mínimo para o ano de 2020. Um aumento que representa pouco mais de 4% e eleva o valor de R$ 998 para R$ 1.040. O reajuste ainda vai passar por sanção presidencial. A proposta do governo prevê que esse aumento seja corrigido pela inflação, ou seja, o salário mínimo continua praticamente o mesmo, considerando aí apenas a alta no custo de vida dos brasileiros. E até janeiro de 2020, esse valor pode ser menor, vai depender da variação da inflação. Apesar do acréscimo de pouco mais de R$ 40 na folha, para muitos brasileiros, o mínimo ainda é insuficiente. 998 para 1.040, não é nadinha. A pesquisa de orçamento familiar do IBGE no Amazonas, realizada no período de 2017 a 2018, aponta que famílias que ganham menos tendem a ter custos superiores às que ganham mais. Às vezes, as famílias que ganham menos não têm casa própria, então elas comprometem parte do seu rendimento com aluguel. E aí, sobra muito pouco no final do mês para outros investimentos. Na verdade, às vezes, não sobra praticamente nada. Segundo o estudo, famílias com rendimento de até 2 salários mínimos comprometiam um percentual maior de seu orçamento do que as com rendimento superior a 25 salários mínimos. O levantamento ainda aponta que as famílias com renda de até 2 salários destinavam 61% dos gastos para alimentação e habitação. Também entram na lista gastos com transporte. O comprometimento das despesas de uma família que ganha menos é muito maior, ou seja, chega a 94% o comprometimento só com habitação e alimentação, enquanto que a família que ganha acima de R$23 mil, ela tem aí um comprometimento de apenas 60% da sua renda para esses 2 índices. Nessa família, por exemplo, apenas o Vando trabalha. O dinheiro que ganha como motorista de frete sustenta ele, a esposa e as 2 filhas. A gente tem que estar todos os dias na batalha para poder dar uma qualidade de vida boa
para nossa família, para minha família, entendeu? Segundo o motorista, são R$ 550 de aluguel e mais de 800 em alimentação. As contas de água e energia também entram no orçamento apertado do fim do mês. Tem mês que está mais apertado, tem mês que é fraco, a gente dá uma freada nos gastos. E tem mês que melhora, a gente libera um pouco. Mas a gente vai levando dessa forma. E assim o brasileiro vai se equilibrando com esse salário aí, viu? Nós estamos no sábado, fim de semana, é geralmente um momento em que muita gente aproveita para ir à feira, né? Fazer aquelas compras, verduras frescas, coisas e tal. Até o pessoal do interior mesmo costuma trazer os produtos mais no fim de semana por conta desse movimento que existe sempre nesses locais. Agora os trabalhadores os trabalhadores desta área reivindicam mais infraestrutura para as feiras de Manaus. Sujeira, falta de estacionamento e concorrência com imigrantes estão entre os pontos destacados por quem trabalha nas feiras aqui de Manaus. Fora, falta estacionamento e dentro, manutenção. É a realidade de uma das principais feiras de Manaus que de moderna não tem nada. Este permissionário, que prefere não mostrar o rosto, reclama das condições de trabalho e do prejuízo com os produtos. Rapaz, muita coisa, mano, que a gente não tem a quentura dessa aqui, o peixe cozinha o peixe todinho, entendeu? No outro dia tá tudo roxo o peixe, em cima da banca aí. Estraga tudo, aí tem que salgar um monte de salgada de peixe, salgar tudinho. Bota gelo em cima pra ver se esfria o peixe pra não ficar quente, entendeu? Já o seu Venâncio, cliente da Manaus Moderna, critica a falta de organização. Foi mal planejado, né? Muito apertado. Durante a reportagem, muitos vendedores reclamaram da falta de clientes. A Maria explicou por que tem ido pouco à feira. A falta assim, de estrutura, falta só dar uma melhorada, né? E também a ventilação, falta estacionamento. Difícil parar às vezes, tem que parar longe. E bem longe, para poder descer, para fazer as compras e carregar também. Na Feira da Banana, também na área central, é o calor que incomoda clientes e permissionários. O seu Antônio trouxe até um ventilador de casa. Mas Manaus não tem jeito, principalmente nessa época de ano é quente mesmo. A gente tem que suportar, né? Há aumento na melancia, tudo que é fruta, né, que se trabalha com ela gelada, a tendência é aumentar de valor. Segundo ele, a situação já foi pior. A feira vem passando por uma reforma. Um forro está sendo colocado no local, o que pode melhorar a situação de quem trabalha por aqui. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus, não são apenas as feiras centrais que passam por problemas estruturais. As que estão nos bairros estão em situação ainda mais precária. Mas uma feira que nem a Panaí, que é uma feira tradicionalíssima aqui na cidade de Manaus, conhecida até fora, em alguns outros estados que eu já passei, por incrível que pareça, vocês não conhecem a Manaus Moderna lá fora, mas conhecem a Feira da Panaí, a Feira da Pané, que nem falo. Está em estado crítico. Eu acho que a prefeitura deveria ter um olhar mais especial, não somente pela Manaus Moderna, mas principalmente pelas feiras de bairro que hoje estão se acabando. Davi ainda destacou que as feiras têm perdido clientela, devido ao número de imigrantes que têm chegado à capital. Existe uma lei municipal, que ela é a 123/2004, e tem um artigo que fala que em um raio de 200 metros, que onde existe uma feira, não pode haver vendas ambulantes. Se você for aqui no portão A, no portão B, no portão C da Feira Manaus Moderna, os vendedores ambulantes estão praticamente dentro da feira. Então, essas vendas irregulares estão causando um prejuízo muito grande para os feirantes da Feira Manaus Moderna, Feira da Banana, Adolfo Lisboa e principalmente também das feiras de bairro. E para tentar atender às necessidades dos permissionários, o gestor da Manaus Moderna disse que elaborou um projeto de climatização para a área de peixe e carne, mas que vai depender de verba pública para implementar. Infelizmente, a prefeitura ela tem dinheiro para publicidade, tem dinheiro para gastar em carnaval, em festival e várias coisas. Infelizmente não tem, eu não sei qual é o problema que as prefeituras, não digo nem a atual prefeitura, o atual prefeito, que passaram os outros, também não investem um centavo em feiras. E é onde eles deveriam estar investindo, porque nós fazemos o abastecimento da cidade. A nossa equipe solicitou da secretaria responsável pela administração das feiras de Manaus um posicionamento, mas não obtivemos resposta. Foram quantas semanas, diretora, que a gente encaminhou esse posicionamento deles?
Foram mais de uma semana, né? Se não estou enganado. Uma semana a gente esperou esse posicionamento, eles não deram. O Robson lembrou aqui no estúdio que aí na Feira da Banana há um estacionamento nas proximidades lá. Um estacionamento amplo, inclusive, gratuito, que os motoristas podem usar, mas muita gente quer parar ali na frente da feira mesmo, na Manaus Moderna. A gente sabe que o trânsito lá é muito complicado, principalmente pela questão de carga e descargas. Mas há um estacionamento sim aí nessas proximidades, viu? A gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas antes eu quero mostrar as fotos das crianças que estão encaminhando para a gente aqui. Olha aqui, bom dia. Essa é a família Araújo e a Isis. A Isis, que está com a mamãe e com o papai. Olha a Isis aí, olha, esboçando um sorriso. Aqui embaixo tem a Rose, lá na Cidade de Deus, que manda um beijo, que pede um beijo para o Rodrigo. Olha que lindo, Rodrigo, um beijo para o Rodrigo. Aqui a Maria Flávia, que está assistindo o Manhã no Ar lá no bairro Santa Etelvina. Todos os dias aguarda o programa da gente. Lá embaixo, o Felipe Bastos, do São José, fazendo caretas. A careta que a mãe dele ama, viu? Feliz Dia das Crianças a todas as crianças, é o que a mãe do Felipe está desejando. Quem é essa moça bonita aqui? É a Rebeca Praia, que tem 3 anos. A Neia assiste todos os dias o programa, ela está dizendo que a mãe dela assiste. Diz para a mamãe vestir uma blusinha, tá? Sobe aí, hoje é dia da minha princesa da vovó, a Nathalie. Mostra ela aí, Manuel Cardoso. Olha o sorriso da Nathalie, como é o andador, andajá, como é que chama isso, diretora? É o andajazinho, né? É o andajá. São essas fotos por enquanto. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos das pessoas que estão homenageando as suas crianças, viu? Eu vou mostrar as minhas crianças que já não estão mais tão crianças assim, mas para pai, né? Pai sempre, não importa o tamanho do filho, é sempre uma criança, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente mostra também a programação de Nossa Senhora Aparecida, os fiéis que estão aí reunidos em torno desta comemoração. Tem também o piquenique das crianças, exatamente. O Café no Ar de hoje, na verdade, é um piquenique com 3 pequenos, grandes, notáveis, um campeão brasileiro de jiu-jitsu, uma artista plástica com obras espalhadas já por vários continentes, e nós temos também uma cantora que saiu de Presidente Figueiredo com um destaque nacional. É já, hein? Amazonenses. São José, né? São José, Dona Leste, Presidente Figueiredo para o Brasil todo, do Parque 10 para o mundo inteiro por meio da arte. O exemplo que essas crianças trazem pra gente, que esses pequenos amazonenses trazem pra gente, cada um na sua arte. O Tubinho aqui que chega e diz pra gente que tão importante quanto brincar é treinar, e ele treina brincando. A Raila que mostra como a música, enquanto manifestação cultural e artística também, pode ser importante na vida de alguém. A Larissa que chega com a arte e mostra pra gente que é possível fazer arte e traz uma mensagem da importância do valor da arte para todos.